paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos da nossa Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 7, lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã. Esta lição de número 7, irmãos, para a data do dia 16 de fevereiro de 2025, ela tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Nós estaremos estudando nesta lição que Jesus, sendo Deus, ele se fez carne, assumindo a forma humana, sem deixar de ser Deus. E esse evento, esse acontecimento, nós chamamos de encarnação. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, no versículo de número 5, ele diz assim, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Nós temos aqui uma referência bíblica a trazer com os irmãos, lá em João capítulo 1, no verso 14, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esta afirmação, irmãos, é o tema central da nossa fé cristã, que Jesus Cristo se fez carne, ele encarnou, se fez carne, não deixou de ser Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que ele não se esvaziou dos seus atributos, ele deixou, se esvaziou da sua glória. Nós estaremos estudando este contexto no decorrer da nossa lição de hoje, amém? Que tem como leitura bíblica em classe Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4 e Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Romanos capítulo de número 1 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, aniquilou-se, em outras versões tais, esvaziou-se. Nós vamos tratar deste conceito durante a lição de hoje. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o verso de número 11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós temos aqui, irmãos, na nossa lição de hoje, 3 objetivos para estarmos estudando. Primeiro objetivo, irmãos, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. O segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. E o terceiro objetivo, identificar o perigo destas heresias hoje. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Podem surgir, irmãos, e se multiplicar o pensamento ou as ideias que quiserem a respeito de Jesus Cristo.
mas nós sabemos que o lugar mais seguro para nós conhecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a palavra do Senhor, é a Bíblia, é a Escritura, ao qual nós estaremos aqui nos baseando, tendo como norteador para trazer a lição de hoje. Eu trouxe um texto aqui aos irmãos, lá em Provérbios capítulo 14, no verso 27, vai dizer assim, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Então, o temor do Senhor, o que norteia a nossa vida, o que nos traz coisas saudáveis para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso pensamento, para o nosso corpo, é o que? É estarmos pautados na palavra do Senhor. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é a fonte de vida. Ou seja, nós temos a palavra do Senhor como nosso norteador. Então podem surgir os pensamentos, as ideias que o mundo hoje está querendo adentrar, colocar dentro das igrejas, mas nós sempre teremos a palavra do Senhor como nosso norteador. Nós temos, irmãos, como palavra-chave para a lição de hoje, natureza. Nós estaremos estudando este conceito durante a lição. Então, irmãos, como parte introdutória para a nossa lição de hoje, nós estaremos aqui com o propósito de reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica. Também vamos trazer aqui o conceito ali, o concílio de Calcedônia, onde ficou estabelecido definitivamente as duas naturezas de Jesus Cristo em uma só pessoa, como nós estaremos estudando aqui na lição de hoje. E ainda também trazendo aos irmãos, lá, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, que nós citamos na lição anterior, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 328, agora vão surgir o quê? Essas especulações sobre a natureza divina e a natureza humana do nosso Salvador. Lá no concílio de Calcedônia, como disse aos irmãos, ficou ali determinado que nós ensinamos, professamos e cremos, amém? Então, esta lição aqui nós estaremos estudando também, como citei lá nos objetivos da lição, o nestorianismo, o monofisismo, que são dois pensamentos considerados aí heréticos nesse concílio de Calcedônia. E também, nós cremos, na definição deste concílio, baseados na palavra do Senhor. Caminhando aqui, irmãos, para os tópicos que estaremos estudando, nesta lição nós temos 3 tópicos. O primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo tópico, nós estaremos estudando as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E no terceiro tópico, para finalizar a nossa lição, nós estaremos estudando o perigo dessas heresias na atualidade. Amém? Caminhando aqui então para o primeiro subtópico, do tópico 1, temos o seguinte tema: descendência de Davi segundo a carne. Lá em Romanos capítulo de número 1, no verso 3, que nós já fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe. Então, nessa parte deste primeiro subtópico aqui, nós temos que o apóstolo Paulo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Isso é comprovado, irmãos, lá em Mateus, capítulo de número 1, no verso de número 1, que diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós temos esta afirmativa aqui da palavra do Senhor. E também cremos, irmãos, que Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Olha lá o texto, o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo de número 7, no verso 14, ele profetizou isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. E ainda temos aqui mais 2 referências bíblicas no Evangelho. Mateus capítulo de número 1, no verso 20, vem dizer assim, e projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ainda em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, diz assim, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Comprovando aqui, né, irmãos, a descendência, né, de Davi segundo a carne, e também que Jesus foi gerado ali em Maria, né, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o segundo subtópico vem trazendo, ó, declarado Filho de Deus em poder. Lá no verso 4 de Romanos que nós lemos, ó, essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras, abre aspas aqui, ó, Jesus Cristo, nosso Senhor, lá no verso de número 4, que nós lemos, né, de Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 4. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos que Jesus, né, ele é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é Deus bendito eternamente. Olha o que Mateus capítulo 28, no verso 18, vem dizendo: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, afirmando aqui que ele veio de uma família, né, de carne e osso, mas não deixou os seus atributos divinos, não deixou de ser Deus. Tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Caminhando aqui ainda, ó, o antigo hino cristológico, lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, que nós fizemos menção, diz assim, ó, o texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo se ele tivesse, né, usado, não ia ser considerado isso como usurpação. Nós já estudamos esse conceito, né, na lição anterior. Então aqui, ó, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele deixa muito claro, irmãos, as duas naturezas do nosso Senhor, a natureza humana e a natureza divina em uma só pessoa. Aqui ainda podemos, né, fazer menção de João capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14, que os irmãos podem estar lendo para reforçar, e eu vou citar alguns versículos aqui ainda durante, né, a nossa lição de hoje. Mas para trazer também um reforço, né, sempre João capítulo 10, no verso 30, Jesus mesmo afirma: eu e o Pai somos um. Então aqui, né, Jesus afirma isso, e o apóstolo Paulo também vem trazendo este ensinamento para nós, né? A sinopse, né, o resumo deste tópico de número 1, ele diz assim, ó, o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne e Filho de Deus em poder, baseado aqui, né, tendo como nosso norte a palavra do Senhor e tantas referências bíblicas que eu já trouxe aqui aos irmãos aqui. Caminhando aqui então agora para o tópico de número 2, irmãos, nós temos as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aqui nós estaremos falando no primeiro subtópico quem foi Nestório, né? Já que a gente vai estar estudando sobre no segundo subtópico sobre o nestorianismo. Então, quem foi esse Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla que viveu de 428 a 431 depois de Cristo. E ele discordava da expressão de Cirilo, que dizia mãe de Deus. Ele sugeriu a expressão mãe de Cristo. E é dessa maneira, né, que nós acreditamos, mãe de Cristo, não mãe de Deus, visto que Deus, ele é eterno. Aqui também eu trouxe, né, duas referências aos irmãos. Mateus capítulo 2, no verso 11, vem dizendo assim, ó, e entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe, menino Jesus Cristo. E prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então aqui nós concordamos com esta expressão mãe de Cristo e não mãe de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno, o Pai é eterno. E Isaías capítulo 40, no verso 28, diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? E é inescrutável o seu entendimento. Então, neste contexto aqui, vamos trazer aos irmãos o porquê, então, essa heresia. Vamos
para o tópico de número 2, que diz assim, ó, nestorianismo. No que ele foi condenado, né? Qual foi a acusação contra ele? Ó? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas, e essa foi a acusação contra ele. Então podemos definir que o nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, e não duas naturezas em uma só pessoa, que é o que nós cremos. Aí eu trouxe também aqui aos irmãos, né, ainda para nortear aqui esse pensamento, duas referências bíblicas. Uma eu já citei aos irmãos, né? João capítulo 10, no verso de número 30, e a outra eu gostaria de estar lendo agora. João capítulo 17, do verso 20 ao verso 22, que diz assim, ó: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó o verso 22, irmãos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Então a Bíblia aqui, irmãos, ela é clara em afirmar, né, as duas naturezas de Jesus Cristo em uma única pessoa, e não, como estaremos estudando aqui logo em seguida, né, nesse contexto de ser duas pessoas ou não ser totalmente uma e totalmente a outra. Olha o que o terceiro tópico vai trazer aqui para a gente, ó, monofisismo. O que vem ser esse monofisismo? Primeiro aqui, ó, né, o seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, ou seja, irmãos, aqui seria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. E essa doutrina ela foi condenada no Concílio da Calcedônia, lá em 451 depois de Cristo. E o que nós temos como resposta bíblica? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito, tanto na divindade, tanto quanto perfeito na humanidade, como nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11. Então, não tem esse negócio de ser nem ser totalmente Deus e nem ser totalmente homem, não. Nós cremos que o nosso Senhor ele é perfeito quanto à divindade e também quanto a sua natureza divina e também quanto à sua natureza humana. E o que esse concílio, né, de Calcedônia ele determinou? Olha só, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Abre aspas. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. E aqui, irmãos, o documento é a interpretação precisa das Escrituras. Vamos lá ler João, capítulo de número 8, no verso de número 58. Olha o que vem dizendo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós cremos, né, nesta doutrina, neste ensinamento, duas naturezas em uma só pessoa, né? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 2 aqui, nós temos o nestorianismo e o monofisismo, são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da natureza de Jesus, amém? Vamos caminhar agora então para o tópico de número 3, e o tópico de número 3 ele tem como tema o perigo dessas heresias na atualidade. Aqui nós vamos detalhar mais um pouquinho sobre os monofisistas e também sobre o quenoticismo e também sobre mariolatria. O primeiro subtópico diz assim, ó, a respeito dos monofisistas. Aqui, irmãos, quem foi o expositor, né, desta heresia aqui, ó? Jacob Baradeus viveu de 500 a 578 depois de Cristo
e foi um monge sírio, e ele liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecido como tradição jacobita. No que eles acreditavam aqui? Primeiro, eles não aceitaram a decisão ali do Concílio de Calcedônia, que nós já explicamos aqui, que foi determinado, né, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, duas naturezas para o nosso Senhor, a natureza divina e a natureza humana, em uma só pessoa. Então eles não aceitaram essa decisão. E quem são esses monofisistas hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobistas. E aqui, irmãos, nós estamos estudando este conceito todo porque é de suma importância nós conhecermos, né, essas outras doutrinas. Para quê? Para nós sabermos como defender a nossa fé diante da palavra do Senhor, conservar a nossa fé diante da Bíblia. Ou seja, nós cremos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, né, o Emanuel, o Deus conosco, ele se manifestou em carne. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo de número 3, no verso 16, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então nós estamos aqui pautados na palavra do Senhor e temos que ter, né, este conhecimento para sabermos, né, como responder, como o próprio Paulo, né, nos ensina lá em Colossenses 4, 6. Nossa resposta tem que ser o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibamos, né, como estar respondendo a cada um, né? Então aqui agora, caminhando para o segundo subtópico, nós vamos ver sobre o quenoticismo. Aqui, esta doutrina, eles afirmavam que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos seus atributos divinos. Quais os atributos divinos que nós já estudamos nas lições anteriores? Eternidade, onipotência, onisciência e onipresença. E nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que nosso Senhor, conforme a palavra do Senhor diz, ele esvaziou-se da sua glória, né? Nós já até lemos um texto aqui a respeito disso. Ele abriu mão da sua glória, ele não abriu mão dos seus atributos divinos. Olha o que João, capítulo 17, no verso 5, ele vem dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, ou seja, glorifica-me, ó Pai. Por quê? Porque eu abri mão da minha glória para poder, né, se tornar verbo, se tornar carne. E o versículo continua dizendo, ó, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A Bíblia, irmãos, está aqui muito clara, né, como a luz do sol, como nós lemos na lição anterior, afirmando que ele abriu mão da sua glória, não abriu mão dos seus atributos divinos. Ainda, né, podemos trazer aqui também Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 8, onde a palavra do Senhor vai dizer, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Nós estaremos agora caminhando para o subtópico de número 3, Mariolatria. O que vem ser aqui de uma maneira bem sucinta, Mariolatria, que é tema, né, discutido, né, entre teólogos, entre o catolicismo. Aqui nós estaremos trazendo aqui um conceito bem sucinto. É a veneração ou a adoração excessiva a Maria, mãe de Jesus. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo de número 4, no verso de número 8. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele te servirás. Outra questão que envolve a mariolatria é a questão, né, da intercessão. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo em 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 5, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós
cremos, ensinamos e professamos dessa maneira. E aquele termo mãe de Deus, né, que Cirilo defendia, se tornou ali algo comum, né, nesse quesito aqui da mariolatria. E nós acreditamos, né, mãe de Cristo, né, mãe de Jesus Cristo, né, não mãe de Deus. E aprendemos uma outra lição aqui, ó, que aquilo que parece certo, né, por ser a escolha popular, nem sempre representa a verdade, né? Os irmãos podem estar conferindo também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo de número 11. Caminhando aqui para o resumo, né, a sinopse deste tópico de número 3, nós temos, ó, as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação, hein? Caminhando então agora para a conclusão da nossa lição de hoje. Nós trouxemos aqui, né, os concílios anteriores lá de Niceia, 325 depois de Cristo, também o de Constantinopla em 381 depois de Cristo, e o concílio de Calcedônia, que foi realizado em 451 depois de Cristo. Além de vir afirmar esses outros dois anteriores, ele também estabeleceu, como disse aos irmãos anteriormente, definitivamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. E aqui, irmãos, a melhor maneira de se proteger dessas heresias que estão ensinando aí na atualidade é o que? É nós estarmos buscando conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, conhecendo ao nosso Salvador, baseados, né, norteados pela palavra dele, pelo que está escrito, né, na Santa Escritura, e também tendo aqui como base, irmãos, o que? Os nossos referenciais bíblicos, para estarmos aqui trazendo esses conteúdos aqui aos irmãos, amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, e esta lição de número 8, ela terá como tema: Jesus viveu a experiência humana. Nós estaremos falando um pouco mais aqui a respeito, né, da natureza humana de Jesus Cristo. Querendo Deus, em Cristo Jesus, continue nos acompanhando, continue, né, estudando a palavra do Senhor, buscando conhecimento. A Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 6, no verso de número 3, a parte A: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.